Hoje faremos algo um pouquinho diferente do que se faz nas reuniões congregacionais normativas da Igreja de Deus local em Belo Horizonte. Normalmente, após o toque do primeiro louvor, fazemos a leitura de um salmo previamente escolhido. Hoje, por razões que certamente vocês irão compreender, será feito diferente. Lerei aqui algumas passagens bíblicas que contêm mensagens de louvor ao sempiterno Iá. Começando por Isaías 42:8, em que está escrito: Eu sou Iá, este é meu nome. Não darei minha glória a outro, nem a imagens o meu louvor. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Primeira Epístola de Pedro 2, verso 9. Vocês, nós, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Êxodo 15:2. Iá é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e louvá-lo-ei. É o Deus de meu pai, e eu exaltá-lo-ei. Deuteronômio 3:24. Ó soberano Iá, tu começaste a mostrar tua grandeza ao teu servo, e tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar tuas obras e teus feitos tão poderosos. Primeiro livro de Samuel, 7:22, olho no olho. Não há ninguém santo como Iá. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Salmo 35:28. Minha língua proclamará tua justiça e teu louvor o dia inteiro. Salmo 67:3. Louvem-te os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Salmo 113:1. Louvai a Iá, louvai, servos de Iá, louvai o nome de Iá. Salmo 117:1. Louvem a Iá todas as nações, exaltem-no todos os povos. Salmo 148:2. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Salmo 150:6. Tudo que tem vida, louve a Iá. Aleluia! Isaías 25:1. Iá, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Apocalipse 19:5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Louvemos a Iá. Amados irmãos e amadas irmãs, antes de nós caminharmos para procedermos ao exame sinóptico dos capítulos 4 e 5, na verdade, somente o capítulo 4 do livro de Apocalipse, expresso novamente, nunca me cansarei de fazê-lo, minha indizível alegria, mesmo dentro da tristeza que me invade,
em ratificar que essa análise que estamos fazendo do livro de Apocalipse se fundamenta essencialmente no viés interpretativo historial defendido pela Igreja de Deus desde os princípios, o qual se ancora em chaves bíblicas irrefutáveis e na sequência dos atos humanos ao longo da história. Este posicionamento exegético da Igreja de Deus está inserido, como talvez a maioria aqui presente nesta reunião já o saiba, de forma estendida, detalhada, no livro Revelando o Apocalipse, obra, a meu ver, preciosa, divinamente inspirada, que os amados irmãos Flávio e Gilberto preletaram em uma vigorosa sequência de vídeos e que depois foi minuciosamente transcrita e compilada, além de enriquecida com material histórico e pictográfico, pelo amado irmão Marcos Cunha. A eles, nosso agradecimento perene. Reitero, assim, a enfática indicação de que todas as pessoas, em especial as verdadeiramente crentes, acessem esse magnífico cabedal, o que, na minha modesta maneira de ver, indubitavelmente lhes trará conforto e bendita esperança, além de uma sólida edificação no campo apostólico doutrinário. Encerrado o discurso, passemos ao estudo, que já percebo uma certa ansiedade apostólica em alguns olhos. Vamos fazer, então, primordialmente, a leitura do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe. No original está diamante branco e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um per se, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos
prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: dignos é, Senhor Deus, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Muito bem. Então, amados irmãos e amadas irmãs, eu gostaria de, antes de começarmos a conversar sobre o capítulo 4, fazer alguns comentários aqui sobre a estrutura organizacional do livro de Apocalipse. Um comentário bastante rápido, genérico, mas que pode ser útil a alguém. Só para lembrar que alguns, assim chamados, renomados estudiosos da palavra de Deus, propõem, isso não é pétreo, e não faz a menor diferença para o entendimento dessas profecias. É apenas um guia de estudo didático, certo? Quero deixar isso bem claro. Primeiro item na estrutura organizacional é a apresentação do Senhor Jesus como ele o fez para a igreja e para a pessoa que viesse a ler, ouvir e entender esse livro, e assim receber 7 vezes bem-aventuranças, como já foi explicado. Essa parte vai até o capítulo 3. Então, o primeiro bloco da estrutura organizacional é capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Em seguida, nós temos, então, os capítulos 4 a 7. O trono de Deus, a glorificação do Cordeiro e o livro com os 7 selos. Capítulos 4 a 7. Em seguida, vem as 7 trombetas de juízo. Capítulos 8 a 11. Na sequência, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e seus asseclas. Capítulos 12 a 14. Logo adiante, as 7 taças de ira, versos 15 e 16. Nos versos 17 a 19, a queda da grande Babilônia e das bestas. E, finalmente, dos capítulos 20 ao 22, o julgamento e a aniquilação do dragão, seguido pelo novo céu, pela nova terra e a descrição da nova Jerusalém que desce do céu. Em todas essas sessões do livro de Apocalipse, nós temos referências, e isso vai desde o capítulo 1 até o capítulo final, da volta de nosso Senhor e Redentor, Jesus HaMashiach. E sobre o juízo final, que nos é apresentado de maneira consecutiva. Então, esse sistema de recapitulação, que alguns teóricos chamam de paralelismo progressivo, mas isso é apenas uma nomenclatura, não é só uma característica do livro de Apocalipse, mas é amplamente encontrado em toda a Bíblia, de modo geral. Bom, agora eu quero dizer algumas palavras. Estava comentando sobre isso aqui antes de começarmos a reunião congregacional, sobre esse capítulo sobre o qual nós vamos conversar. Lembrando o seguinte, que entre os capítulos 4 e 7 do livro de Apocalipse, nós temos a descrição da visão que o apóstolo João teve acerca do trono de Deus e o livro selado com 7 selos. Esses capítulos, como eu já falei, na estrutura organizacional, a gente poderia chamar que integram a segunda seção, o segundo bloco
do livro de Apocalipse. Enquanto na primeira sessão, só reforçando o que já falei, e vocês estão entendendo por que estou repetindo muito certas falas, porque esse vídeo vai ficar no YouTube, acessível a muita gente que não sabe do que nós estamos falando. Então, essa repetição pode ser útil. Ela tem um intuito didático. Não é tanto visando a nós aqui, a Igreja de Deus. Então, na primeira sessão, o apóstolo João, ele tem a visão de nosso Senhor Jesus HaMashiach no meio de sua igreja. E a explicitação de como ele a conhece profundamente. E põe profundamente nisso. Tratando de seus problemas, protegendo e prometendo a vitória. Que nós sabemos que no nosso tempo sequencial vai acontecer. No tempo de Deus, já aconteceu. Então, João tem a visão, agora, na sequência, de como as coisas acontecem na perspectiva do trono de Deus. E também sobre as turbulências e as tensões que a noiva do Mashiach, nós, a igreja, enfrentará até a sua segunda vida. Hoje, então, nós vamos enfocar a visão gloriosa. Eu tenho dificuldade em achar uma palavra para caracterizar o que foi permitido ao apóstolo ver nessa visão espiritual. Mas que ele teve o trono de Deus e da exaltação do Cordeiro, nosso Senhor e Redentor, Jesus HaMashiach. Então, nesse capítulo 4, o apóstolo João, como abençoado foi esse apóstolo, é convidado e alçado aos céus, para que pudesse ver o que deve acontecer. Então, imediatamente, João é arrebatado em espírito. Ele mesmo diz isso. Por quê? Ele não foi conduzido fisicamente ao plano celestial. Isso seria impossível, ininteligível, pelo menos, porque lá não é um plano material. Nem mesmo viu e ouviu as coisas que relatou com seus olhos e ouvidos carnais. Pelo menos, não me parece que tenha sido assim. Até porque ninguém em corpo material, este corpo humano normativo, material, perecível, mortal, suportaria ver o que foi permitido que João visse. Vocês conseguem imaginar isso? Tanto esplendor, tanta glória, tanta magnificência. Portanto, é natural e considero apropriado que a gente depreenda que o apóstolo teve uma visão. E é importantíssimo para o entendimento não só deste capítulo, mas de tudo que virá nos capítulos próximos desse livro, o simbolismo presente nessa visão. Porque se nós não conseguimos entender esse simbolismo, o texto fica muito difícil de ser entendido. Analisemos, então, o que eu estou querendo dizer. João foi alçado. Ele viu um trono no céu. Trono no céu. Bom, aqui na Terra, o que é um trono? Um trono é uma estrutura física onde se senta uma potestade, um rei, um imperador, eventualmente uma pessoa que tem muita autoridade, algo maciço. Espera aí, Deus tem trono? Isso é uma imagem. Então, João viu um trono no céu que ele conseguiu verbalizar como um trono. Então, na verdade, ele foi apresentado à autoridade, ao domínio, ao poder, à glória, à honra inimagináveis de Deus.
Nesse ponto, a gente começa a ter clareza do que é a frase, o que deve acontecer. Por que eu digo isso? Porque João contempla que nada acontece por acaso. O que ele vê lá nessa visão, nada acontece por acaso. Ele tem a claríssima demonstração ali de que o fluxo da história não está sem controle. É disso que esse capítulo começa a tratar. Ao contrário, há um trono no céu, uma autoridade onipotente que controla todas as coisas. Então, por meio desse trono, desse poder inimaginável, o Criador, o sempre eterno Deus Todo-Poderoso, Iá, governa a totalidade de sua criação e conduz a história não do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós achamos que estamos comandando, mas de acordo com seus inalcançáveis e irretocáveis propósitos. Continuando essa visagem que João teve, ele toma conhecimento de que o Altíssimo Iá está sentado no trono. Ou seja, a ele cabe toda a autoridade. Não há nenhuma acima dele. Nenhuma glória, nenhuma honra, nenhum domínio. Bom, então, João constata que somente ele, o sempre eterno Iá, detém todo o poder e toda a autoridade. E ele é um. Então, essa foi uma mensagem crucial passada pelo próprio Deus para o apóstolo João. Só existe um Criador, com toda a autoridade. Não há outro além dele. E nós precisamos lembrar aqui que esse livro foi primariamente escrito, quer dizer, desde o início, para as 7 igrejas da Ásia. E nós nos lembramos, porque esse estudo foi feito recentemente, os integrantes dessas igrejas, com exceção de Laodiceia, naturalmente, enfrentavam duras perseguições. Então, imaginemos o seguinte: aquela perseguição toda, aquela atrocidade toda, e João tem acesso à autoridade de Deus. Ele tem a confirmação que ele, na verdade, não precisava, né? Mas ele teve a confirmação de que Deus exerce o comando pleno. Então, tudo aquilo que estava acontecendo com a igreja era transitório e que a vitória estava garantida, porque o poder total pertence a esse Deus, titular desse trono, dessa autoridade. E nós sabemos também que essas 7 igrejas não foram escolhidas aleatoriamente. Espiritualmente, nós sabemos que elas representam todas as eras pelas quais a Igreja de Deus passou ao longo da história. Então, essa visão à qual João teve acesso é para nós um grande consolo, um júbilo incalculável. Nosso Deus está no controle e governa sozinho. Tudo lhe está sujeito. Então, João, fica claro no texto desse capítulo, não consegue descrever propriamente o Altíssimo Deus. Mas ele narra um esplendor indescritível e a sua majestade, e destacando 2 de seus atributos. Dos infinitos atributos que ele certamente tem, João destacou 2, porque isso é visual, isso tem um impacto muito grande para todos nós. Ele viu uma semelhança daquele que estava sentado no trono com a pedra de jaspe. Mas, como eu já citei aqui e repito, no original não é bem isso que está escrito.
é um diamante branco, translúcido, de brilho indescritível. E a pedra de sardonyx, ou sardônica. Bom, então, o que João transmitiu aqui? Uma pedra branca, pura, cristalina, que simboliza a santidade absoluta de Deus. E o tom vermelho vivo da sardônica, que representa o juízo perfeito de Deus. Dois atributos. E, diante desse perfeito juízo, surge o reforço da nossa bendita esperança, de que os ímpios serão destruídos e a coroa da vitória não será dada. Porque essa é a justiça perfeita. Então, João passa para nós o seguinte: com essa visão desse brilho dessas duas pedras, que o sempiterno Deus é completamente santo e completamente justo. Outra coisa que João viu. E, por favor, quero lembrar, aqui provavelmente estarei martelando em ferro frio, mas no YouTube, o que vou falar agora pode ter algum impacto. Nunca mais usemos a expressão arco-íris. O arco que Iá colocou no céu para formalizar a aliança é o arco dele, é o arco celeste. Íris é um demônio. Então, esse arco maravilhoso é o arco de Deus. Então, João viu esse arco celeste semelhante a uma esmeralda. Eu vou falar algo aqui, pretendo conversar um pouquinho mais, se não me esquecer, mais à frente. Nós sabemos que o arco celeste que vemos em condições específicas, ele é um semicírculo, correto? É um arco com 7 cores, perfeito? Mas o arco que João viu estava ao redor do trono, um círculo perfeito. E era semelhante a uma esmeralda. Como nós sabemos, o verde da esmeralda é o verde mais bonito que se conhece, que simboliza a graça e a misericórdia de Deus. Mais 2 atributos: a graça e a misericórdia, nessa visão que João teve. Bom, então, diante disso aí, já fica claro para nós o seguinte: há uma aliança entre o sempiterno Iá e nós, especialmente com sua igreja, que assegura aos eleitos dele, a sua igreja, que a tempestade acabou. Esse é o significado do arco ali. A tempestade acabou, pois nosso Senhor Jesus Hamashia nos justificou e nos levou para a glória. Isso está ali simbolizado. Além do arco celestial, o que mais João viu ali? Em espírito, naturalmente, relâmpagos, ouviu vozes, ouviu trovões. E o que isso significa para nós? Evidências do juízo e da ira. Porque o trono de Deus, a autoridade de Deus, também é dispensador de juízo. Então, mas olha um detalhe muito importante. Vou chorar. Me perdoe. O arco celeste, o arco de Deus, é visto antes dos relâmpagos, trovões e vozes. Ou seja, a graça antecede o julgamento. Olha que coisa maravilhosa. A graça vem primeiro. Então, o Altíssimo Deus derrama a sua misericórdia, mas ele aplica
sua ira em juízo. Mas primeiro ele dá misericórdia, ela está acessível. Depois ele aplica a ira, o trovão, as vozes. E eu imagino aqui como é que deve ter sido a intensidade de tudo isso para o apóstolo João. Ele está descrevendo como trovão. Que coisa que deve ter sido isso. Bom, agora, o que fica claro aí? Aquelas pessoas, então a graça e a misericórdia vêm primeiro no arco celeste. Quem a rejeita não poderá escapar da sua justiça. Que mensagem extraordinária. Prosseguindo, o que mais João viu ali? Ele viu 24 tronos. Eu gostaria que vocês lessem essa parte aí. Ele viu 24 tronos. Ele cita primeiro tronos. Depois ele diz que sentados nos tronos havia 24 anciãos. Ele não viu ancião sentado no trono. Ele viu trono e ancião sentado nele. Isso é muito importante. Bom, o nosso entendimento é que esses 24 anciãos são seres celestiais que integram a corte do Altíssimo Deus. Mas eu quero fazer alguns comentários aqui. Considero absolutamente legítimo, defensável na Bíblia que nós façamos uma interpretação também simbólica. Eles integram a corte celestial de Deus. Sim, são seres celestiais. Mas qual é o simbolismo que está aí para nós, além desse fato? Nós podemos interpretar, sim, que nessa descrição há algo que o sempiterno Iá quer transmitir além para nós. Pode ser que esses 24 anciãos representem o povo fiel de Deus, a igreja, em sua totalidade. Ou seja, a primeira aliança, as 12 tribos, o povo eleito. Aliança renovada, os 12 apóstolos. Por isso 24. Que poderiam ser 35 anciãos, 98. Por que 24? Então, eu estou enxergando isso aí, tá? É claro que isso aí é a minha interpretação, gente. O importante é que o entendimento majoritário dentro da Igreja de Deus, e eu concordo, é que são seres celestiais, que integram a corte do Altíssimo Deus. Ok? Mas por que assim o faço? Por que estou vendo esse simbolismo aí? Vou apresentar meus argumentos. Esses anciãos estão vestidos de roupas brancas. Roupas brancas. Que expressam a justificação concedida por nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia. Estão sentados em tronos para reinar e julgar. Possuem, estão usando coroas de ouro, que tipificam o quê? Uma posição de honra e de prestígio, isto é, os vencedores são coroados, como nós vamos ver lá, já vimos no capítulo 2, e vamos ver lá na frente. E está em consonância com várias passagens bíblicas. Vou citar uma. Primeira Epístola de Pedro, 2:9. Os eleitos de Deus são reis e sacerdotes. Coroa, veste branca. Bom, e por fim, no capítulo 3, verso 4 de Apocalipse, foi prometido aos fiéis vestes brancas. Portanto, esses 24 anciãos podem pronunciar também uma referência às pessoas redimidas. E olha um detalhe interessante. Eles lançam suas coroas. Eles lançam suas coroas. Ou seja,
professam o reconhecimento de que todo o mérito dessas coroas não pertence a eles. E um detalhe que eu chamo a atenção aqui, que esses anciãos estavam usando coroa, não diadema, como nós vamos depois reestudar lá na frente. Diadema é uma coisa, coroa é outra, e a simbologia é diferente. Então, eles usam a coroa de quem participou de conflito, de guerra, de batalha e venceu. E, quando eles lançam essa coroa, eles reconhecem também que tudo isso, que o recebimento dessa coroa, o reconhecimento dessa vitória, se deve unicamente ao Altíssimo Deus. Por intermédio do Senhor Jesus Hamashia, mas se deve ao Altíssimo Deus. Mas João viu mais coisa lá. Ele viu também 4 seres viventes, que representam, sim, como nós sabemos, seres angelicais. Na verdade, eles são querubins, que é uma ordem específica de anjos que assistem perto do foco do poder de Deus. E a canção que eles cantam, como Isaías lá atrás, no capítulo 6, verso 1 a 4, ele fala da canção dos anjos. Então, eles cantam essa canção. E essa descrição de similitude desses seres angelicais com leão, novilho, homem e águia, olha o que está por trás disso. Representa a fortaleza, a capacidade para servir, a inteligência e a rapidez. Então, esse entendimento, para mim, estabelece um paralelo incrível, uma superposição quase com o capítulo 1 de Ezequiel. Depois a gente lê com calma o capítulo 1 de Ezequiel para fazer essa comparação. Além de apoiar-se em que tais características estão amplamente distribuídas na Bíblia como atribuição de anjos. Salmos, Hebreus, Daniel, etc. E agora eu quero fazer um destaque. Esses 4 seres viventes adoram ao sempiterno Deus incessantemente. Incessantemente. E nos seus cânticos, eles declaram que o Altíssimo Deus é santo, onipotente e sempiterno. E, finalmente, eles, já prostrados diante do Altíssimo Soberano, único Deus vivo e verdadeiro, eles proclamam o verso 11. Vou ler aqui. Digno és tu, Senhor Deus, de receberes glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por causa da tua vontade elas são e foram criadas. O que eles estão dizendo? Senhor Deus, se tivesse sido escrito em hebraico, estaria o nome dele aqui, Iá, mas no grego não aparece o nome. Por isso que eu estou falando Senhor Deus. Então, digno és, eles estão prostrados lá, adorando incessantemente, Senhor Deus, no mínimo, tu és digno por teu caráter irrepreensível, teu infinito poder, tua absoluta perfeição e teu governo insuperável. No mínimo. A gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre uma tentativa de entender um pouquinho da infinitude de Deus. Então, não há outra razão pela qual tudo existe, a não ser que é assim, porque tal era e é, porque Deus não muda, né? A vontade soberana do Altíssimo Deus.
Então, a existência dessa vontade sempiterna explica tudo. E, consequentemente, qualquer sabedoria, poder, bondade que se manifeste nos céus, na terra, qualquer lugar, deve ser traçado por Deus. E é a expressão do que está nele, desde a eternidade. Tudo isso está ali estampado para a gente ver. É claro que a mente de João, com certeza, foi muito bem preparada para essas visões magnificentes que ele teve e para as revelações que se seguiram. João não era qualquer um. Ele era o último apóstolo vivo na época. E a nossa mente de leitores desse livro deve, da mesma forma, pelo menos é o que eu penso, ficar profunda e solenemente impressionado quando ele contempla tudo isso. Como se ele olhasse para o céu e visse a impressionante grandiosidade da adoração que é praticada lá. Então Deus está mostrando o seguinte: olha, aqui eu sou adorado incessantemente. Por que vocês não fazem o mesmo aí na terra? Por que será, hein? Vocês são melhores do que os querubins? João viu isso. Adoração incessante. Olha a mensagem. Bom, então, agora eu faço um convite a vocês. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. A gente imaginar por um momento que nós estávamos na companhia de João naquele arrebatamento. João subiu e a gente com ele. Então, convido vocês, olhemos para o céu e escutemos, com total reverência, o que o infinito e sempre eterno Deus revela, respeitando as numerosas mudanças que devem ocorrer, até que cada inimigo da igreja seja subjugado e a terra finalmente reconheça o seu domínio e toda a cena, então, se feche nos triunfos e alegrias, a dizer o mínimo, da implantação definitiva de seu reino eterno. Isso é uma introdução que eu resolvi fazer, para a gente agora entrar no estudo. Agora nós vamos entrar no estudo. E a dinâmica que vai ser utilizada aqui vai ser a mesma que nós adotamos lá atrás, quando fizemos um estudo extensivo do livro de Apocalipse e paramos no capítulo 15, como você sabe. Então, vamos para o PowerPoint para nós seguirmos uma sequência de perguntas. Vamos lá. Vamos voltar lá. Continua na tela? Isso aqui é uma pálida tentativa de mostrar o que João escreveu. Então, vamos fazer agora as perguntas para nós mantermos a nossa conversa. Como devemos interpretar essa porta aberta no céu? Bom, profeticamente, nosso Senhor Jesus Hamashia cumpriu tudo o que estava designado para ele e pela presciência do Criador. Toda a obra da salvação e do resgate da humanidade é caída por causa do primeiro Adão. Muito bem. Assim, ele, que ocasionalmente nós temos a ousadia, a impertinência de chamá-lo de segundo Adão, mas o homem perfeito, o Filho de Deus, o Messias, reerguerá a humanidade. Ou seja, todos os que o tomam como exemplo, porque o tem como imagem de seu Pai, nosso Pai,
o Criador. O Messias, como sabemos, é o varão perfeito, que reflete todo o caráter, toda a perfeição e harmonia que Deus, em seu coração, deseja em um homem. Esse era e é o plano de criação de Deus, que está sendo refeito. Mas ele já sabia que seria assim, né? Ele não foi pego de surpresa, claro. Então, a vitória do Senhor Jesus contra o mundo, contra o pecado, contra a morte, abriu uma porta no céu. Não havia porta. Nós estávamos nas profundezas das trevas, sem nenhuma perspectiva. Mas ele venceu. Então, abriu essa porta para nós, dando acesso ao trono de Deus. E foi ele, nosso Senhor Jesus Hamashia, o único capaz de fazê-lo. Então, ele abriu essa porta. O capítulo 9 de Hebreus, só lembrando, fala que o dia do perdão, em hebraico, Yom Kippur, apontava o verdadeiro dia da expiação e o reerguimento da sociedade. Dessa forma, o Messias, nosso Senhor Jesus Hamashia, como sumo sacerdote eterno, realiza de uma só vez com seu sacrifício, derramando seu santo sangue, entregando sua vida por nós na crucificação, ele realiza o dia do perdão. Ascende e senta-se à direita de Deus. Só lembrando, nós que sabemos disso, mas muita gente não sabe, por isso estou falando. Com esse resgate, o Senhor Jesus abre para seus verdadeiros seguidores. Essa porta não está lá para qualquer um, não. Um novo acesso ao trono de Deus, que estava bloqueado, trancado, arrimando tudo, por causa do pecado. Bom, ao rasgar-se o véu, entendendo-se aqui nesse caso como o véu a própria carne de nosso Senhor Jesus Hamashia, por seu sacrifício de cordeiro que tira o pecado do mundo, cumpre-se a imagem real de tudo aquilo que foi pronunciado ao longo da Escritura. Todas as representações realizadas no começo lá do concerto da primeira aliança, incluindo sangue de bode, boi, sacrifício de cordeiro, de pomba, de qualquer coisa, tinham um grande objetivo. Apontavam um único e real acontecimento, definitivo, de um cordeiro expiador do pecado do mundo, que reergue a humanidade. Então, inaugurando a paz definitiva para nós. E, de novo, repetindo, promovendo a abertura dessa porta que não existia no céu. Então, hoje, a igreja tem acesso ao Santíssimo Lugar. Por quê? O Messias Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia, construiu as condições para isso, que só ele poderia ter feito. Então, quando ele venceu na cruz, consumando todo o plano de salvação, plano perfeito de salvação, que sempre esteve na onisciência do sempre eterno Deus, abriu-se, então, um novo caminho. Um caminho inexistente, direto para Deus. Então, quem por meio de nosso Senhor Jesus Hamashia chega diante do trono de Deus, é justificado para uma nova vida. Olha a simbologia lá dos anciãos vestidos de branco e com a coroa. Então, é preciso que nós façamos, e essas palavras não estão sendo dirigidas à Igreja de Deus, porque para vocês
é desnecessário falar o que estou dizendo e que vou continuar falando agora. Mas é preciso que nós façamos um retorno, uma conversão verdadeira, que voltemos ao primeiro amor, que nos arrependamos dos pecados de maneira profunda e sincera, e que, de fato, nos tornemos filhos de Deus, lavados pelo sangue do Messias, que consolidou a renovação da aliança. É por isso que vemos a abertura dessa porta celestial, toda essa descrição maravilhosa que João pôde presenciar. Porque se a porta não estivesse aberta, ele não teria passado. Ele não teria chegado ao trono. Vamos à segunda pergunta. Lá no PowerPoint. Quem está sentado no trono e que constatação irrefutável podemos fazer em relação a esta cena? Nós estamos, quando João vê um sentado no trono, ele não viu 2, nem 3, nem 200, ele viu um. Então, nós estamos diante aqui da unidade absoluta de Deus. Esse verso 2 apresenta-nos uma cena em que o único e verdadeiro Deus vivo está sentado Isaías 6, Daniel 7, Daniel 13, fica muito evidente que nosso Deus é um, indivisível, o único que sozinho tudo criou, e ele está sentado no seu trono, simbolicamente, no qual tivemos uma descrição aí, o que foi possível fazer por parte do apóstolo João. Acabou que, na conversa inicial que eu tive aí, algumas perguntas foram até respondidas, como eu estou vendo aqui. Mas vamos prosseguir. Terceira pergunta. Quem são esses 24 anciãos vestidos de branco e que tinham sobre suas cabeças coroas de ouro? Então, nós já conversamos sobre isso. São seres realmente celestiais, integrantes da corte do Altíssimo Deus, sim, mas que tem toda aquela tipificação que na introdução eu mencionei, pelo menos no meu entendimento. Quarta pergunta. Por que esse mar de cristal, que é mencionado assim, um como mar de cristal, é muito relevante para nós? Deixa eu ver se a pergunta está na tela. Não. Agora está, não está? Sim. Tá, ok. Então, por que essa menção a esse um como um mar de cristal aqui é muito relevante? Porque explicita e confirma para nós a existência do domo da Terra, descrito como um mar de cristal, acima do qual está posicionado, simbolicamente, o trono de Deus. E é importante a gente analisar o seguinte: quando nós enxergamos ou somos confrontados com essa verdade de que o Altíssimo Deus está muito perto de nós, ele não está perdido no infinito de bilhões de galáxias, a não sei quantos trilhões de anos-luz. Não. Ele está aqui em cima, pertinho de nós. Então, como os irmãos preletores lá falaram, nesse universo fantasioso, foi a palavra que eles usaram, se não me engano, onde está Deus? Essa coisa infinita aí, cheia de bola rolando para tudo quanto é lado. Onde está Deus? Fica muito fácil as pessoas se divorciarem dele ou nem tomarem conhecimento dele. Está vagando por aí, esqueceu-se de nós, foi embora.
largou a criação para trás. Então, na verdade, todo esse esquema perverso, esse modelo assim chamado cosmológico, tem um único, ou tem como principal objetivo, afastar o Altíssimo Deus das pessoas. E elas ficam, então, sem propósito e sem rumo. E com esse mar de cristal, nós nos reposicionamos. O trono está logo em cima, porque João descreve que o mar de cristal está defronte do trono, não está lá nos confins de um universo infinito. Essa é a grande relevância. Aí vem uma outra pergunta aqui, que outras passagens bíblicas podemos citar que mencionam o trono de Deus, o mar de cristal e os seres viventes que assistem diante do Criador. Eu anotei aqui algumas, na verdade, 4. Ezequiel 1, 26, 27, Isaías 6, 1 a 3, Daniel 7, 9 e 10 e 13 e 14. Outra pergunta muito interessante. Como nós podemos comprovar o equívoco cometido? Eu coloquei alguns aí, mas a palavra melhor seria por numerosos, né? Teólogos, na tentativa de defender a doutrina herética da Trindade, citando o verso 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Bom, os teólogos que assim se manifestam já revelam o seguinte, um desconhecimento básico, bem básico, e posso falar assim, porque meu conhecimento não chega nem a ser básico. Tá? Então, como o meu conhecimento de hebraico não é nem básico, e eu sei isso que vou falar aqui, imagina um teólogo, então. Ele não tem nem esse nível pequenininho que eu tenho de conhecimento da língua hebraica. Isso é uma peculiaridade linguística do hebraico, que é utilizado para enfatizar conceitos e palavras. Por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 22, verso 29, fala assim: ó terra, 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 ouve a palavra de Iá. Então, peraí. Terra, terra. Então, nós temos aqui 3 terras. É um negócio estranho aqui, são 3 terras. Jeremias está falando para esta terra em que nós vivemos e mais outras 2 que nós não sabemos quais são. É isso? Não, não é isso. Ele está enfatizando, que ele está conclamando a terra na sua totalidade, na sua inteireza, tá? Destacando a palavra terra, o conceito terra, para ouvir a palavra de Deus. Então, repetir 3 vezes, e eu vou repetir aqui, é uma forma de enfatizar, de destacar, de ressaltar. Então, santo, 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 é dito assim, porque o sempiterno, o único Deus vivo e verdadeiro, é infinita e perfeitamente santo. O hebraico, então, até por falta de certas palavras, certos advérbios, certos adjetivos, ele usa essa estratégia linguística de colocar, então, santo, santo, santo. Por isso, aparece assim. Sim, mas nós terminamos. Exatamente. Mas, irmão Cronarca, em memória. Nós terminamos porque a próxima pergunta que aparece aqui já é do capítulo 5. E eu já havia feito um entendimento comigo mesmo que valorizaria o enfoque no capítulo 4 para que a gente possa caminhar pelo 5. A partir do momento que a gente tiver um entendimento sólido de tudo isso que o apóstolo João, em espírito, viu,
vai clarear muito a nossa compreensão. Assim penso. Espero que concordem comigo e que possam realmente utilizar-se desse, vamos dizer assim, desse encantamento. Então, com isso, agora eu volto para... Eu finalizo a nossa conversa de hoje sobre o capítulo 4. Encerro, neste momento, a gravação do vídeo que será disponibilizado no YouTube.